Olá pessoal, hoje vamos continuar falando do coronavírus de Wuhan, que agora é denominado Covid-19. Durante o vídeo eu posso vir a variar na forma como vou me referir a esta doença ou ao vírus, mas eu tentarei me ater ao novo nome sempre que eu me lembrar deste. Se eu ficar na dúvida, eu posso falar coronavírus, etc. Mas vocês sabem que eu estou me referindo especificamente à variação encontrada recentemente em Wuhan. Quem não assistiu às partes anteriores dessa série, assista para que vocês entendam do porquê eu estou falando a respeito disso e as informações que eu já apresentei para colocarmos toda essa situação no devido contexto e eliminarmos qualquer possibilidade de pânico por qualquer pessoa que possa estar preocupada. Então, primeiro vamos tratar do que eu vou apresentar hoje e do que eu não vou apresentar. Eu decidi descartar o conteúdo que eu já havia gravado e eu não havia apresentado ainda para vocês, conteúdo que havia sido gravado na primeira semana em que eu fiz o vídeo, havia ficado muito longo, eu já expliquei toda essa situação. Na época, nós tínhamos bem menos informações do que nós temos hoje. E muito do que se falava na época era apenas especulação. Nós não tínhamos conhecimento a respeito. Não havia dado tempo para que se produzisse conhecimento a respeito. E conhecimento, quando se fala em ciência, requer corroboração, conhecimento em epistemologia, que é a área da filosofia que estuda a natureza do conhecimento e os limites desse, é a mãe do método científico. Na epistemologia, o conhecimento ele precisa ser necessariamente verdadeiro e justificado. E a justificação, para você chegar nela, você precisa provar, você precisa mostrar como chegou àquela conclusão, aquilo precisa ser reprodutível, enfim, entra em toda a questão do método científico. Você simplesmente tirar algo da onde o sol não brilha e falar que é assim, pronto, acabou, não é conhecimento. E agora nós temos conhecimento a respeito. Antes nós não tínhamos. Na verdade, semana passada nós já tínhamos conhecimento a respeito da onde começou, qual é o animal da onde se origina esse vírus específico. Na época em que eu falei, fiz a primeira parte dessa série, e antes disso, quando essas farsas que eu vou apresentar para vocês hoje foram feitas, nós não sabíamos de nada a respeito. Também vamos falar de hábitos alimentares, não apenas dos chineses. Falaremos de apologistas e as farsas espalhadas pelos mesmos relacionadas ao Covid-19. Mas antes de irmos aos assuntos de hoje, eu gostaria de alertar que as fontes que usei para produzir este vídeo estão na descrição. As fontes contam com reportagens, artigos científicos e documentos publicados pela OMS e outras autoridades. Eu preciso alertar que vocês devem se manter atentos às datas das fontes para entender a progressão de todo o caso. E para quem tiver interesse em biologia ou especificamente em paleontologia, eu deixo o link na descrição também com um vídeo de uma compilação de fotos que tirei na minha visita ao Museu de História Natural de Beijing. Então, agora sim vamos tratar da farsa que vocês vêm aguardando já há algumas semanas desde que eu coloquei a imagem pela primeira vez na primeira parte dessa série. O que vocês estão vendo é um post que foi feito por um teísta muito desonesto e imoral que decidiu usar a epidemia para fazer a sua apologia barata. Este usa como fonte um vídeo de YouTube de um Zé Remela que apenas quer lucrar com medo, credulidade e ignorância da população em geral. Iremos tratar começando pela apologia barata de Facebook até a fonte original, que é um blog teísta. Que surpresa, não? Eu removi o nome do canal de YouTube e do blog nas imagens, assim como do autor do post de Facebook, porque eles usam nomes que talvez sejam verdadeiros, talvez sejam falsos, eu não sei, mas como de costume, eu censuro nomes de pessoas para que estas não venham a ser incomodadas de qualquer forma. Mesmo quando a pessoa em questão se comporta de uma forma reprovável.
Se o nome já não foi divulgado em meios de comunicação, já não for de conhecimento do grande público, eu censuro. Agora vamos ver a palhaçada em detalhes. Comecemos pelo post de Facebook. Este foi removido logo depois que eu conversei com o autor, pois eu deixei evidente a todos os que estavam lendo o post que este era apenas um apologista barato que não tinha qualquer conhecimento para oferecer. Apenas apelo ao medo, apelo à ignorância e apelo à autoridade insuficiente. Ele não tinha qualquer formação relevante, nunca morou na China. E quando eu falo em formação relevante, eu falo qualquer formação ligada à saúde, relacionada à cultura chinesa. Ele, como eu já disse, nunca morou na China e muito menos em Wuhan. Não há nenhuma evidência para essas coisas. Mas ele tinha uma necessidade incontrolável de vomitar asneiras a respeito para promover a fantasia favorita dele. O único argumento que este tinha era a passagem bíblica que ele citou e um vídeo de YouTube que é pura asneira. Mas esse post ele já não está mais disponível. O cidadão ficou tão envergonhado depois que a hipocrisia dele foi exposta que ele apagou o post. Vai saber em quantos grupos ele fez esse post, mas no grupo em que eu vi e que eu conversei, ele apagou. Então, talvez vocês achem esse tipo de asneira em algum outro lugar, seja deste mané ou de algum outro mané, porque não faltam manés por aí. Antes de falarmos do vídeo linkado pelo apologista de Facebook como fonte e a fonte original do vídeo, primeiro vamos tratar do assunto de confiabilidade das fontes, pois do contrário, algumas pessoas não muito intelectualmente honestas poderiam argumentar que estou sendo hipócrita ao criticar a confiabilidade da fonte destes apologistas que apresento aqui, sendo que estou tratando disso também em um vídeo de YouTube. Qual seria a diferença nos dois casos? A diferença são as fontes apresentadas. Quando vocês vão na descrição do meu vídeo, vocês podem encontrar todas as fontes que eu usei. Vocês podem ler as fontes, vocês podem ver de onde eu tirei a informação, vocês podem verificar por vocês mesmos tudo o que eu falo aqui. Sobre a minha alegação de que morei em Wuhan, vocês podem ver várias fotos minhas em tal cidade. E no caso da fonte dos apologistas, não vemos sinal de nada confiável corroborando a posição e as alegações destes. Eles simplesmente inventam coisas para tentar suportar a fantasia deles e evidência que seria bom, nada. Post aqui de Face, como vocês podem ver, eu vou afastar um pouquinho a coisa do fake news aqui. Vocês podem ver o nome do vídeo de YouTube. Estou voltando a marca de fake news aí. E vamos agora olhar a fonte desse post de Facebook. Como vocês podem ver, o mesmo nome. Estamos aqui com uma imagem da página do vídeo. O nome ali, coronavírus, comem de tudo e ainda não aprenderam a lição. A fonte do vídeo é o blog do mesmo cidadão que criou esse canal. E o título é quase igual do blog dele ali, da página do blog. Comem de tudo e ainda não aprenderam a lição. E aí logo depois ele tem um outro link, também escrito por ele. Sopa de morcego pode ter disseminado coronavírus na China. E aí vemos outra coisa interessante. Dicas do fabricante. Curso bíblico online WordPress. Um blog de apologia. O blog anterior também é de apologia, mas usa o nome do cidadão e, como eu já expliquei, eu censuro nomes que não tenham sido divulgados de uma forma pública anteriormente, que não sejam de conhecimento público. Enfim, ou seja, ele está colocando uma propaganda de um curso bíblico online. E a categoria do canal dele é sem fins lucrativos / ativismo, ou seja, apologia. E se ele está fazendo propaganda de um curso, cursos muitas vezes são cobrados, o que colocaria um certo problema com essa coisa dos sem fins lucrativos. Mas enfim,
sabe como é que é. Se você mente sobre uma coisa, o que te impede de mentir sobre todo o resto, não é? Agora vamos dar uma olhada no nível de absurdo desse comem de tudo e ainda não aprenderam a lição. Eu separei as partes em que seriam mais... em que possivelmente ele teria algum argumento aí. Ele vai tentar forçar que o vírus veio do morcego, sendo que na época em que eu fiz a primeira parte do meu vídeo, que eu começo a responder sobre essa situação, o post de Facebook em que eu coloquei na tela do vídeo já existia, porque é anterior ao meu vídeo. Esse blog e esse vídeo de YouTube que foram usados pelos apologistas já existiam, porque eles são citados como fonte. O apologista de Facebook cita o vídeo de YouTube e o vídeo de YouTube cita o blog. Então, vamos lá. Comecemos aqui. Ele fala de um estudo, mas ele não menciona qual é o estudo, ele não menciona a universidade, ele não menciona os pesquisadores. Só que ele fala, não especulou sobre qual animal poderia ter sido um hospedeiro intermediário. Ou seja, o tal primeiro estudo que ele fala não aponta para o morcego como ele queria. Mas ainda assim ele tenta disfarçar. E ele precisa citar que existia um estudo, porque assim ele dá a impressão de que ele é confiável, que ele leu o tal estudo e etc e tal. O engraçado é que muito provavelmente ele copiou isso tudo de um artigo publicado pela Veja. E como ele não viu nada dos artigos que ele menciona, ele não tem qualquer informação a respeito. É muito provável isso. Aí ele fala num segundo estudo da Universidade de Pequim, publicado ontem no Journal of Medical Virology. Identifica as cobras como possíveis transmissoras, não o morcego, as cobras. Ou seja, mais uma vez, refuta a alegação dele. Então ele cita uma terceira fonte para tentar empurrar e torcer ao máximo, mas a fonte também não suporta o que ele fala. De acordo com a revista New Scientist, a pesquisa comparou o genoma de 5 amostras do novo vírus com 217 vírus parecidos coletados em várias espécies. A conclusão foi de que o novo coronavírus, identificado como 2019 nCoV, se assemelha ao vírus encontrado em morcegos, embora se pareça mais com o vírus encontrado em cobras. Estamos falando de uma família de vírus. Então você vai encontrar eles em diversas espécies. Tem outras espécies do corona que afetam o ser humano também, e já falamos disso, como a MERS e o SARS. Mas ele precisa tentar forçar ao máximo que a coisa tenha alguma relação com o morcego, porque o livrinho mágico dele fala que você não pode comer o morcego. Só que o que ele omite dessa passagem do livrinho mágico dele é que essa passagem é uma relação de pássaros que não devem ser comidos. Ou seja, de acordo com o livrinho mágico dele, morcego é pássaro. E vocês podem pesquisar isso no Google. Escrevam por vocês mesmos, para não me dizerem que eu estou distorcendo qualquer coisa. Escrevam no Google, Bíblia, morcego, pássaro, e cliquem na busca. Vocês vão encontrar a passagem. Vocês vão encontrar muita apologia tentando justificar isso, mas vocês vão encontrar a passagem também. Vocês podem ler e rir, porque temos uma relação de diversos pássaros, que segundo o livrinho mágico não deveriam ser consumidos, e um destes é um morcego. E essa é a autoridade suprema que ele cita. Então vamos a mais uma apologia grotesca e imoral vindo da parte dele. Nota: a proliferação de pragas e o alastramento de doenças sexualmente transmissíveis estão descritas no pacote de sinais que apontam para a brevidade da volta de Jesus. Confira o capítulo 24 de Mateus, por exemplo. E aí nós temos mais apelo à autoridade insuficiente, evidência suprimida. Por que será que ele precisa insistir nas passagens escolhidas por ele? Porque
Porque senão você vai se deparar com coisas como, por exemplo, o livrinho mágico dele, falando que a forma de se curar a lepra é um ritual de sacrifício de pássaros. Vocês podem encontrar isso também por vocês mesmos. Coloquem no Google Bíblia, lepra, ritual, pássaros, cura. Qualquer ordem nessas palavras, vocês vão encontrar o que eu estou falando. Se vocês desejarem, eu posso fazer um vídeo sobre isso. Eu leio o capítulo inteiro com vocês, porque é um capítulo inteiro descrevendo o ritual. E ele não tem nenhuma fonte para alegar esse alascamento de sexualmente transmissíveis. E como nós podemos ver, quando nós temos algum alascamento de doenças de uma forma descontrolada ocorrendo em algum lugar do mundo, mesmo que seja um regime que controla muito a informação, isso acaba vindo à tona. Ocorreu essa crise em Wuhan, o mundo todo se deu conta. Com esse tipo de acontecimento, não vemos a imprensa nos bombardeando também, porque não há tais ocorrências. Se houvesse um alascamento da forma como ele fala, teríamos vários casos sendo apontados, teríamos uma epidemia. Nós não vemos isso. Porque nós vemos essa epidemia do coronavírus e não vemos essa epidemia que ele alega de doenças transmissíveis sexualmente? Porque ele tirou isso de onde o sol não brilha. Aí ele continua. O aumento assustador dos casos de sífilis, a supergonorreia e mesmo HIV. Isso aí é apelo ao medo, invenção de fatos, tudo isso para tentar suportar o petitio principii e a alegação especial favoritos dele, que é o livrinho mágico dele e o amiguinho mágico dele. Aí ele continua. Mostram que é um grande risco viver à margem dos princípios divinos expostos na Bíblia, com respeito à dieta e ao comportamento sexual ideais. Vamos dar uma olhadinha. Será que esse cidadão, em algum momento na vida dele, comeu fritura, comeu carne de porco, comeu frutos do mar? Porque se ele comeu essas coisas, ele está violando os princípios divinos que ele cita. Outros princípios divinos que ele provavelmente também está violando é o hábito de fazer a barba. Eu nunca vi esse cidadão, mas a maioria dos homens que vive no Brasil ou remove toda a barba ou faz a devida manutenção da mesma. Nós não vemos pessoas à la Osama Bin Laden com frequência pelo Brasil. E muito provavelmente esse cidadão não teria uma barba desta de centímetros e centímetros, enfim. E aí ele fala comportamento sexual ideal. Vamos dar uma comentada rapidamente sobre comportamentos sexuais ideais segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, se uma mulher está sendo estuprada e ela não foi ouvida gritando, seja porque os gritos simplesmente não foram ouvidos porque não havia ninguém por perto, ou não foram altos o bastante para que alguém ouvisse, ou porque ela não tenha gritado por algum motivo, essa mulher deve ser apedrejada. Então, basicamente, qualquer mulher muda que venha a ser estuprada, você já tem que matar ela porque ela tem culpa, ela não foi ouvida. E mesmo as que são capazes de falar se por algum motivo elas não foram ouvidas, que se dane, mata também. Afinal de contas, ela não foi ouvida. E está dizendo ali que não foi ouvida, tem que matar. O que mais que esse livrinho mágico também fala sobre comportamento sexual ideal? Segundo o livrinho mágico, homossexualidade é uma abominação. Então, você deve eliminar essa abominação. Se eu não me engano, as palavras exatas é que são uma abominação aos olhos do amiguinho mágico. E a própria Bíblia condena. Outras religiões abraâmicas também condenam os LGBTs. Será que esse rapaz também, ao falar que deve-se seguir os princípios divinos expostos na Bíblia sobre comportamento sexual, ele acaba implicando que ele apoia a matança de LGBTs, o que é algo profundamente imoral. Eu não me surpreenderia se não fosse imoral para ele. Afinal,
temos aí um cidadão que claramente não tem o melhor dos contatos com a realidade. E aí ele encerra também falando, leia também, empresário recifense morre após comer ostras na praia de Boa Viagem. O livrinho mágico também fala que não se pode comer ostras, porque ostras são frutos do mar. E aí voltamos ao mesmo ponto. Será que esse cidadão já comeu alguma das coisas listadas? Será que ele já fez alguma das coisas listadas nessas listas do que não é apropriado? Se ele fez, então temos aí um hipócrita. E sério, as chances é de que pelo menos um ou mais dos itens do que é inapropriado ele tenha feito ou experimentado em algum momento da vida dele. Bom, pessoal, vamos começar a encerrar o vídeo de hoje por aqui. Tratamos hoje do aspecto de fake news dessas fontes. O vídeo eu tinha intenção inicialmente de falar também sobre a questão da comida exótica na China, só que está ficando longo demais o vídeo, então eu vou deixar isso para uma próxima parte. Também ainda quero tratar com vocês o relato de um cidadão de Wuhan, quando a crise estava mais intensa. Então temos ainda pelo menos mais 1 ou 2 vídeos por vir dessa série. Se vocês tiverem interesse em que eu veja mais das asneiras publicadas pelas fontes que eu apresentei hoje, me avisem que certamente vai haver muito mais asneira, porque quando alguém se dispõe a vomitar uma asneira desse calibre, é porque a pessoa não consegue calar a boca e quer passar vergonha publicamente. Então eu vou encerrando por aqui o vídeo de hoje, com o usual vida longa e próspera. O Psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!